Quando o pai viu o filho ainda longe, ele correu. Mas e se você nem percebeu ainda que está longe? Há sinais que Deus envia antes de o silêncio se tornar permanente, e você precisa reconhecê-los hoje. Tem momentos em que o céu parece silencioso demais. Você ora, mas as palavras parecem não passar do teto. Lê a Bíblia, mas nada toca. E então surge aquele pensamento assustador. Será que Deus se afastou de mim? Mas e se o silêncio não for abandono? E se essa sensação de distância estiver revelando algo muito mais profundo sobre sua fé, suas escolhas e o coração de Deus? Antes de concluir que ele foi embora, você precisa entender 3 sinais que quase ninguém explica. Porque às vezes não é Deus que se afasta. Somos nós que deixamos de perceber como ele está agindo. Existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer em voz alta, mas que muitos carregam em silêncio, dentro do peito, como uma pedra fria. Será que Deus ainda está comigo? Talvez você ore e o céu pareça de bronze. Talvez você leia a Bíblia e as palavras não chegam mais ao coração como chegavam antes. Talvez você olhe para a sua própria vida e sinta que algo se apagou, que aquele calor da presença divina que um dia aqueceu sua alma, agora parece distante, quase irreal. Esse sentimento é mais comum do que você imagina, e ele precisa ser enfrentado com honestidade, com sabedoria e, sobretudo, com a luz da palavra de Deus. Charles Spurgeon, o grande pregador do século XIX, homem que pregou para multidões imensas em Londres e que foi chamado por muitos de o príncipe dos pregadores, disse certa vez algo que ficou gravado na história da fé cristã. Ele disse que o maior sofrimento que uma alma pode experimentar não é a pobreza, não é a doença, não é a rejeição humana, mas sim a sensação de que Deus voltou o seu rosto. Spurgeon sabia o que era isso. Ele passou por noites de escuridão espiritual. Ele escreveu sobre períodos em que a fé parecia um galho partido, tremendo sob o vento. E mesmo assim, ele não desistiu. Porque ele entendeu algo profundo, algo que só quem busca a Deus de verdade consegue enxergar. Existe uma diferença imensa entre Deus se afastar e nós nos afastarmos de Deus. Essa diferença é o coração de tudo o que vamos tratar aqui. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, registrou palavras que ecoam por séculos. Ele escreveu no capítulo 59, versículo 2: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados fazem com que ele esconda o seu rosto de vós, para que não ouça. Perceba a beleza e a seriedade dessa afirmação. A separação não vem de Deus partindo. A separação vem do pecado erguendo uma parede. Deus não se retira por capricho. Deus não abandona por indiferença. Quando o silêncio chega, quando o céu parece fechado, quando a alma não encontra mais calor na oração, é hora de perguntar não onde está Deus, mas sim onde estou eu. Agora, antes de irmos mais fundo, é preciso dizer uma coisa com toda a delicadeza do mundo. Nem todo silêncio espiritual é sinal de afastamento por pecado. Há temporadas em que Deus permite que o crente atravesse o que os místicos chamavam de noite escura da alma. São estações de prova, de crescimento, de purificação. São momentos em que Deus não está ausente, mas parece ausente. São dias em que a fé precisa caminhar sem sentir, sem ver, sem tocar. O próprio Davi, o rei cujo coração era descrito como semelhante ao coração de Deus, viveu esses momentos. No Salmo 22, ele clamou com uma angústia que estremece o coração: Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe do meu clamor e das palavras do meu gemido? Esse clamor não era de um homem que havia abandonado a Deus. Era o clamor de um homem que amava tanto a Deus que a sensação de distância o partia por dentro. E mesmo nesse clamor, Davi não se afastou. Davi orou mais. Davi buscou mais. Então, como saber se o que você está vivendo é uma prova de fé ou se é consequência de um afastamento real? Essa é a pergunta que vamos responder ao longo desta mensagem, parte por parte, com paciência, com cuidado e com total fidelidade à palavra de Deus. O primeiro sinal que precisamos examinar, e talvez o mais sutil de todos, é o endurecimento gradual do coração. Quando um crente começa a se afastar de Deus,
raramente acontece de um dia para o outro. Não é como uma porta que bate, é como uma chama que vai perdendo força devagar. Primeiro a oração diminui, depois a leitura da Bíblia se torna irregular, depois os cultos passam a ser uma obrigação pesada, depois a convivência com irmãos em fé começa a incomodar, e num ponto que a pessoa nem percebe exatamente quando chegou, o coração está frio. Spurgeon dizia que o diabo não precisa fazer grandes coisas para destruir uma alma. Ele só precisa que o crente pare de cultivar a sua intimidade com Deus. Um jardim sem cuidado não precisa ser atacado por ninguém. Ele simplesmente murcha por si mesmo. O apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus no capítulo 3, versículo 13. Exortai-vos uns aos outros cada dia, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Repare na palavra endureça. Não é explosão, é endurecimento. É um processo lento, quase imperceptível. O coração que antes se movia ao ouvir um versículo, o coração que antes chorava numa adoração sincera, o coração que antes ardia ao ler sobre o sacrifício de Cristo, esse mesmo coração pode, pela negligência espiritual, se tornar pedra. E o mais assustador é que a pessoa com o coração endurecido frequentemente não percebe o quanto endureceu. Ela ainda frequenta a igreja. Ela ainda sabe citar versículos. Ela ainda se identifica como cristã. Mas por dentro, algo fundamental foi apagado. A sensibilidade ao Espírito Santo. Isso é grave e precisa ser dito com amor, mas com clareza. Porque quando o Espírito Santo fala e o coração não sente mais, quando a convicção de pecado some, quando a palavra de Deus não mais produz transformação, quando a adoração se torna rotina mecânica, algo precisa urgentemente ser examinado. Não com medo, não com condenação, mas com honestidade diante do Senhor. Se enquanto você ouve essas palavras, algo dentro de você está sendo tocado, se há um desconforto, uma lembrança, uma saudade de algo que um dia você teve com Deus e que parece ter escorregado das mãos, preste atenção a isso. Esse desconforto pode ser o Espírito Santo batendo à porta de um coração que ainda não está completamente fechado. E antes que avancemos, permita que eu diga o seguinte: se você quer aprofundar a sua caminhada com Deus, se você quer restaurar essa intimidade que talvez esteja enfraquecida, nós preparamos algo especial para você. Temos um e-book chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. E ele está disponível no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. São 21 dias de reflexão, oração e prática espiritual que podem mudar a direção da sua caminhada com Deus. Vai lá e confere. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem, porque toda semana estamos aqui, trazendo a palavra de Deus de forma profunda, prática e cheia de vida. Essa mensagem ainda tem muito mais a revelar. Continue comigo. Há algo que ninguém gosta de admitir, mas que a palavra de Deus deixa absolutamente claro. Existem comportamentos, escolhas e posturas espirituais que constroem, tijolo por tijolo, uma parede entre a alma e o seu Criador. Não é uma parede que Deus ergue, é uma parede que nós mesmos construímos, muitas vezes sem perceber, muitas vezes achando que estamos apenas vivendo a vida, fazendo escolhas razoáveis, adaptando a fé ao ritmo do mundo. E é exatamente aí que mora o perigo. O segundo sinal de que algo pode estar errado na sua relação com Deus é a ausência de arrependimento genuíno diante do pecado. Isso precisa ser dito com cuidado, porque há uma diferença enorme entre sentir culpa e sentir arrependimento. A culpa é emocional. Ela pode vir do orgulho ferido, da vergonha social, do medo das consequências. O arrependimento é espiritual. Ele nasce da percepção de que o pecado não é apenas um erro humano, mas uma ofensa ao Deus Santo e amoroso que nos criou. Quando o Espírito Santo habita plenamente uma vida, um dos seus trabalhos mais constantes é o de convicção. Ele aponta o pecado, ele incomoda a consciência, ele não deixa a alma descansar comodamente no erro. O apóstolo João escreveu no capítulo 1, versículo 8 de sua primeira carta: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos,
e a verdade não está em nós. Quando uma pessoa para de sentir o peso do pecado, quando as falhas morais deixam de produzir qualquer remorso espiritual, quando a consciência já não acusa mais, isso não é sinal de santidade. Isso é sinal de adormecimento espiritual. É sinal de que a voz do Espírito está sendo sistematicamente ignorada, até que ela pareça não mais se ouvir. Pense nisso como um alarme. Quando um alarme dispara repetidamente e você continua a desligá-lo sem agir, chega um momento em que você passa a dormir através do som. Não porque o alarme parou, mas porque você treinou o seu interior para ignorá-lo. Isso é o que acontece com a consciência espiritual negligenciada. E há um detalhe perturbador que precisa ser dito. Muitas pessoas que chegaram a esse ponto continuam tendo uma aparência religiosa impecável. Elas frequentam a igreja regularmente. Elas conhecem as doutrinas. Elas sabem discursar sobre graça, sobre fé, sobre salvação. Mas por dentro, o pecado é tratado com normalidade, com conforto até, sem aquela santa perturbação que o Espírito Santo produz numa alma verdadeiramente rendida a Deus. O profeta Ezequiel registrou palavras devastadoras no capítulo 14, versículo 3. Deus disse: Filho do homem, estes homens puseram os seus ídolos no coração e colocaram diante de si o tropeço da sua iniquidade. Acaso serei eu consultado por eles? Repare na pergunta divina. Acaso serei eu consultado por eles? Há um ponto em que Deus deixa de responder, não porque não pode, mas porque o coração da pessoa está cheio de outros senhores. Está cheio de idolatria, que não precisa necessariamente ser uma estátua de pedra. Pode ser o orgulho, pode ser o amor pelo dinheiro, pode ser um relacionamento que a pessoa sabe que não agrada a Deus, mas que ela se recusa a largar. Pode ser a amargura cultivada contra alguém, pode ser a vaidade disfarçada de ministério. Quando esses ídolos são mantidos no trono do coração, a oração se transforma em monólogo. As palavras sobem, mas não encontram resposta. Não porque Deus está surdo, mas porque Deus é santo, e Ele não compartilha a glória com nenhum outro Senhor. Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 3, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Há orações que Deus não responde porque elas são motivadas por interesses carnais, por desejos que contradizem o caráter de Deus, por vontades humanas vestidas com linguagem religiosa. E quando a pessoa percebe que Deus não está atendendo, a reação natural do coração endurecido é a de culpar Deus, de se afastar ainda mais, de concluir que a fé não funciona. Mas a questão nunca foi a fé não funcionar. A questão é que a fé genuína nunca pode coexistir confortavelmente com o pecado amado e não confessado. Existe ainda um terceiro sinal dentro dessa mesma dimensão, que é a perda do desejo pela palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de regras religiosas. Ela é a voz viva do Deus vivo. O salmista escreveu no Salmo 119, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. São mais doces do que o mel à minha boca. Quando a alma está próxima de Deus, a Bíblia tem sabor. Ela alimenta, ela ilumina, ela aquece. Cada versículo parece uma carta pessoal. Cada promessa soa como alento direto ao coração. Mas quando o distanciamento começa, a Bíblia passa a ser lida por obrigação, se é que ainda é lida. As palavras entram pelos olhos e saem pelo pensamento sem deixar rastro. A meditação desaparece. A aplicação pessoal some. O texto que antes produzia transformação, agora produz apenas um vago sentimento de dever cumprido. Isso é um sinal importante. Não significa que a pessoa está condenada. Significa que ela está num ponto crítico de escolha. Ela pode, nesse momento, se curvar diante de Deus, confessar o esfriamento, pedir que o Espírito Santo reavive o desejo pela sua presença. Ou ela pode continuar se afastando, cada vez mais, até que o distanciamento se torne tão natural que ela nem mais sinta falta. E essa é a parte mais assustadora de tudo. Quando você para de sentir falta de Deus, é porque o afastamento já chegou a um nível muito profundo. Deus, na sua infinita misericórdia, sempre envia sinais antes de o coração chegar a esse ponto. Ele fala por meio de uma pregação que te incomoda.
Ele fala por meio de um versículo que aparece no momento certo. Ele fala por meio de um irmão que diz uma palavra em amor. Ele fala por meio de circunstâncias que abalam a sua zona de conforto. O problema não é a ausência de sinais. O problema é a resistência em escutar. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo foi escrito não para incrédulos, mas para uma igreja, para pessoas que já tinham uma história com Deus, para pessoas que já tinham conhecido a sua graça. E mesmo assim, Jesus estava do lado de fora, batendo, esperando ser recebido de volta. Isso é Deus. Não um Deus que se vai para nunca mais voltar, mas um Deus que bate, que espera, que continua chamando mesmo quando a porta está fechada. Se você chegou até aqui e está sentindo algo se mover por dentro, se há uma voz quieta dizendo que você precisa voltar, que você precisa abrir aquela porta, não ignore isso. Essa voz é o Espírito Santo, e ele não vai bater para sempre sem que você responda. Nas próximas partes vamos aprofundar ainda mais os sinais, as causas e, principalmente, o caminho de volta. Porque há um caminho de volta. Sempre há. Existe uma ilusão muito perigosa que circula dentro dos meios cristãos, e ela precisa ser desfeita com urgência. É a ilusão de que é possível viver com um pé na presença de Deus e outro pé no mundo, sem que isso cobre um preço espiritual alto demais. Muitos crentes vivem nessa tensão há anos. Eles querem Deus, mas não querem abrir mão de certas coisas. Eles querem a paz do Espírito Santo, mas também querem manter relacionamentos, hábitos e entretenimentos que contradizem diretamente o caráter de quem dizem seguir. E com o tempo, essa divisão interna não produz equilíbrio. Ela produz esvaziamento. É sobre isso que precisamos conversar agora. O quarto sinal de que pode haver um afastamento real entre você e Deus é a substituição da presença de Deus por atividades religiosas vazias. Essa é talvez a armadilha mais sofisticada de todas, porque ela se esconde justamente dentro da prática religiosa. A pessoa continua frequentando a igreja, continua participando de grupos de oração, continua servindo em algum ministério, continua usando o vocabulário cristão, compartilhando versículos nas redes sociais, comemorando datas religiosas. Tudo parece estar em ordem por fora, mas por dentro há um vazio que não encontra resposta. O profeta Amós foi direto e sem rodeios ao transmitir as palavras de Deus no capítulo 5, versículos 21 e 22. Deus disse ao seu povo: Odeio, desprezo as vossas festas, e não me agrado das vossas assembleias solenes, porque ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não os aceitarei. Imagine o impacto dessas palavras sobre um povo que estava cumprindo todos os rituais religiosos, que estava comparecendo aos templos, que estava realizando as ofertas conforme a lei mandava. E mesmo assim, Deus disse que odiava aquilo. Não porque os rituais fossem errados em si mesmos, mas porque estavam separados do coração. Estavam separados da justiça, da misericórdia, da busca sincera pela presença divina. A religião sem relacionamento é um invólucro vazio. Ela tem a forma, mas não tem a vida. E é completamente possível passar anos dentro de uma igreja, conhecer a Bíblia de capa a capa, dominar a teologia e ainda assim estar distante de Deus de uma maneira que nenhum humano consegue ver, mas que Deus enxerga com clareza absoluta. Jesus encontrou esse fenômeno repetidas vezes durante o seu ministério na Terra. Ele se deparou com pessoas que faziam da religião um desempenho público, que oravam nas esquinas para serem vistas, que jejuavam com rostos sofridos para receberem elogios, que davam esmolas com alarde, e ele os chamou de hipócritas, não com crueldade, mas com precisão cirúrgica. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8, Jesus citou o profeta Isaías e disse: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Longe, o coração longe, não o corpo, não os lábios, não os rituais, o coração. Porque Deus nunca se importou primariamente com a performance religiosa. Deus sempre se importou com o coração. Desde o princípio, desde quando ele rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel,
Desde quando ele escolheu Davi não pela aparência, mas pelo coração, desde quando ele disse ao seu povo que o que desejava não era sacrifício, mas misericórdia, fica evidente que o que move o coração de Deus é a autenticidade da relação. E quando a relação é substituída por religião, Deus percebe, mesmo que nenhum ser humano perceba. Há ainda um quinto sinal que precisa ser abordado com toda a seriedade: a persistência em pecados conhecidos e não confessados. Existe uma diferença entre o crente que peca, sofre com isso, confessa e busca restauração, e o crente que peca, normaliza e segue em frente como se nada houvesse acontecido. O primeiro ainda tem o Espírito Santo operando plenamente nele. O segundo está em processo de endurecimento do coração. O rei Davi viveu um dos momentos mais dolorosos da Escritura, quando caiu em pecado grave com Batseba e mandou matar o marido dela, Urias. Por aproximadamente 1 ano, Davi não confessou, e nesse período, algo aconteceu com ele. O salmista registrou no Salmo 32, versículos 3 e 4: "Quando me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu mugir em todo o dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite." Perceba, Deus não havia abandonado Davi, mas a mão de Deus pesava sobre ele. Havia uma pressão espiritual, um desconforto interior, uma inquietação profunda que não ia embora. Isso era o amor de Deus se recusando a deixar o seu servo amado na podridão do pecado não confessado. Mas quando Davi finalmente se curvou diante de Natã, o profeta, e disse: "Pequei contra o Senhor", algo se rompeu. A restauração começou. O Salmo 51 que ele escreveu naquele período é um dos documentos mais preciosos de arrependimento genuíno que a literatura espiritual já produziu. Davi pediu: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto." Isso é o que Deus espera. Não perfeição, não a ausência de quedas, mas a disposição de se levantar, de confessar, de buscar restauração. O problema não é cair. O problema é decidir ficar no chão. Agora, é preciso dizer algo com muita ternura, porque este é um ponto onde muitas pessoas se perdem. Há quem viva com um peso enorme de culpa, achando que já fez coisas demais para ser perdoado, achando que Deus já desistiu delas, achando que o afastamento que sentem é permanente e irreversível. Para essas pessoas, o apóstolo João escreveu palavras que são como água fria numa tarde de canícula. No capítulo 1, versículo 9 de sua primeira carta, ele disse: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Toda injustiça. Não a injustiça leve, não apenas os pequenos erros. Toda injustiça. Deus não faz exceção de pessoas quando se trata de misericórdia. O mesmo Deus que restaurou Davi depois do adultério e do homicídio. O mesmo Deus que restaurou Pedro depois da negação covarde diante do fogo. O mesmo Deus que transformou Paulo, que havia perseguido e matado cristãos, num dos maiores apóstolos da história. Esse mesmo Deus está diante de você hoje, com os braços abertos. O que Ele pede não é que você seja perfeito antes de voltar. Ele pede que você volte. Agora, do jeito que você está. Há um sexto sinal, mais visível para quem está ao redor do que para a própria pessoa, que é o isolamento espiritual e o afastamento da comunidade de fé. A Bíblia nunca apresenta o cristão como uma ilha. Desde os primeiros dias da igreja, a vida cristã sempre foi uma vida comunitária. Os primeiros crentes se reuniam diariamente, partilhavam as refeições, oravam juntos, encorajavam uns aos outros. Havia uma vitalidade coletiva que sustentava cada indivíduo. Quando alguém começa a se afastar de Deus, um dos primeiros reflexos visíveis é o distanciamento da comunidade cristã. A reunião passa a ser raridade. O contato com irmãos em fé diminui. A pessoa começa a encontrar razões para não estar presente, começa a preferir outras companhias, começa a achar que a igreja tem muitos problemas, que os cristãos são hipócritas, que ela consegue se virar melhor a sós com Deus. Isso pode ser uma racionalização para justificar o afastamento. O livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, é uma instrução que sobreviveu séculos e permanece atual. Não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, antes
admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A comunidade cristã não é opcional. Ela não é um acessório da fé. Ela é parte constituinte da vida espiritual. É nela que a fé é sustentada, desafiada, nutrida. É nela que o crente encontra o rosto de Cristo refletido nos seus irmãos. Quando você se isola, você perde isso. E a alma sozinha é muito mais vulnerável ao engano, ao esfriamento, ao desânimo. Se você está sentindo que está caminhando sozinho, que o entusiasmo pela comunidade de fé foi embora, que os irmãos parecem mais um peso do que uma bênção, preste atenção a isso como um sinal, não como condenação, como chamado de volta. Porque Deus criou a sua vida espiritual para florescer em comunidade. E quando essa comunidade é abandonada, algo no interior começa a murchar, quase sem que você perceba. Ainda há muito mais a dizer. Na próxima parte, vamos entrar em algo ainda mais profundo. Como reconhecer se o afastamento já chegou ao nível mais crítico e o que fazer quando você se encontra nesse ponto. Porque o caminho de volta existe, e ele começa com um passo que qualquer pessoa é capaz de dar. Chegamos a um ponto da nossa conversa que exige uma honestidade ainda mais profunda. Até aqui falamos sobre sinais que podem indicar um afastamento espiritual gradual. Falamos sobre o endurecimento do coração, sobre a ausência de arrependimento, sobre a perda do desejo pela palavra, sobre a religião vazia de relacionamento, sobre o pecado não confessado, sobre o isolamento da comunidade de fé. Cada um desses sinais, por si só, já é um chamado urgente de atenção. Mas há um nível ainda mais crítico de afastamento. Um nível onde a pessoa não apenas esfriou espiritualmente, mas onde ela chegou a um ponto em que passou a questionar as próprias bases da sua fé, onde a voz de Deus se tornou completamente inaudível, onde a oração parece bater num teto de chumbo, onde a vida espiritual parece ter sido completamente drenada. E é aqui que muitos desistem. Aqui que muitos concluem que Deus realmente os abandonou. Aqui que a fé parece não ter mais onde se apoiar. Mas é exatamente aqui que a palavra de Deus tem algo absolutamente fundamental a dizer. O sétimo sinal é a confusão espiritual persistente e a incapacidade de discernir a voz de Deus. Quando a alma está próxima de Deus, há um discernimento que não depende exclusivamente de inteligência humana. Há uma sensibilidade interior que reconhece o que vem de Deus, o que vem da carne e o que vem do inimigo. Não porque a pessoa seja especial ou santa por mérito próprio, mas porque o Espírito Santo que habita nela exerce essa função de guia e conselheiro. Jesus prometeu isso com clareza no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quando esse discernimento desaparece, quando cada decisão parece igualmente opaca, quando a pessoa não consegue mais distinguir entre o que é vontade de Deus e o que é vontade própria, quando ela busca sinais e não encontra, quando ora por direção e o silêncio parece absoluto, isso é um indicativo grave de que a conexão espiritual foi comprometida. Não porque Deus parou de falar. Deus nunca para de falar. Mas porque o canal por onde a voz de Deus chega ao coração foi sendo obstruído, camada por camada, por pecado não tratado, por desobediência repetida, por negligência espiritual acumulada. Pense num rio que nasce limpo e cristalino nas montanhas. Se ao longo do seu percurso as pessoas forem depositando lixo, entulho, detritos de toda sorte, chega um ponto em que a água ainda existe, ainda flui, mas chegou ao seu destino turva, comprometida, carregada de impurezas. A fonte não mudou. O problema está no canal. É assim com a alma que se afastou de Deus. A voz de Deus continua soando. O problema é que o canal interior está obstruído demais para que ela chegue com clareza. O profeta Jeremias viveu num período em que Israel havia chegado a um nível crítico de afastamento de Deus. O povo havia seguido ídolos por tanto tempo, havia desobedecido por tantas gerações, que a presença de Deus havia sido retirada do templo. E Jeremias, o profeta das lágrimas, registrou palavras que ainda hoje cortam o coração com a precisão de uma espada. No capítulo 2, versículo 13, Deus disse: "Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram-me a mim
que sou a fonte das águas vivas, e cavaram para si cisternas, cisternas quebradas que não retêm água. Duas tragédias numa única frase: abandonar a fonte viva e substituí-la por cisternas quebradas que não guardam água. Quantas almas hoje estão fazendo exatamente isso? Abandonando a presença de Deus, que é a única fonte que realmente sacia, e correndo atrás de substitutos que parecem promissores, mas que nunca conseguem preencher o vazio que só Deus pode preencher. O entretenimento vazio, a aprovação humana, o sucesso material, os relacionamentos usados como muleta emocional, as distrações infindáveis que impedem o silêncio necessário para ouvir a voz de Deus, cisternas quebradas, que não retêm água. E o oitavo sinal, talvez o mais doloroso de todos, é a perda da alegria espiritual genuína. Há uma alegria que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. Essa é a promessa de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22. Também vós, pois, agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Essa alegria não é felicidade circunstancial. Não depende de as coisas estarem bem na vida profissional, no relacionamento, na saúde, nas finanças. É uma alegria que coexiste com a dor, com a provação, com a incerteza. É a alegria de saber que você está nas mãos de Deus, que nada pode separá-lo do amor de Cristo, que o final da história já foi escrito e que você está do lado certo. Quando essa alegria desaparece, quando a vida espiritual se transforma numa série de obrigações pesadas e sem sentido, quando a adoração perde o sabor, quando a perspectiva da eternidade não aquece mais o coração, quando o crente acorda de manhã e a fé parece mais um fardo do que uma vida, isso é um sinal de que algo precisa ser urgentemente restaurado. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ele escreveu isso de dentro de uma prisão, com correntes nos pés, sem saber se seria libertado ou executado. E mesmo assim, a alegria era uma realidade, não uma performance. Era fruto da comunhão profunda com Cristo que nenhuma circunstância externa conseguia interromper. Quando você perde essa alegria, não a busque nas circunstâncias. Busque na restauração da comunhão, porque a alegria é sempre um subproduto da presença de Deus. Onde há presença genuína, a alegria emerge naturalmente, mesmo no meio da tempestade. Agora chegamos ao ponto mais importante de toda esta mensagem, e ele precisa ser dito com toda a força que essas palavras merecem. Mesmo que você esteja reconhecendo sinais de afastamento naquilo que foi dito até aqui, mesmo que você esteja percebendo que a distância entre você e Deus cresceu mais do que você gostaria de admitir, mesmo que o silêncio espiritual em sua vida tenha durado anos, há algo que você precisa entender com toda a clareza do seu coração. Deus nunca foi embora. Essa afirmação não é teologia barata, não é otimismo ingênuo, é a afirmação central da própria natureza de Deus. O profeta Isaías registrou no capítulo 49, versículo 15 e 16, Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de tal modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda que ela se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Nas palmas das mãos, gravado. Essa imagem é de permanência absoluta, de um amor que não depende do comportamento do amado para existir, de uma fidelidade que transcende as falhas humanas e vai além de toda a compreensão. O seu nome está gravado nas palmas de Deus, não porque você foi perfeito, mas porque Ele é fiel, mesmo quando você não é. Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus não é uma opção que Ele escolhe ou deixa de escolher. É parte da sua natureza imutável. É quem Ele é. Isso não é licença para o pecado. Não é desculpa para a negligência espiritual. É a base sobre a qual o arrependimento se torna possível. É o fundamento sobre o qual o filho pôde se levantar do chiqueiro e decidir voltar para casa, porque ele sabia que havia um pai esperando.
A parábola do filho pródigo, narrada por Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, é talvez a imagem mais perfeita da natureza de Deus diante do pecador arrependido. O filho partiu, desperdiçou tudo, chegou ao fundo, e quando finalmente decidiu voltar, o texto diz algo que parte o coração de emoção. Quando ainda estava longe, seu pai o viu, e foi tomado de compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai viu quando ainda estava longe. Isso significa que o pai estava olhando, esperando, vigiando o horizonte com esperança. É essa a imagem de Deus que você precisa ter gravada no seu coração hoje. Não um Deus impaciente que virou as costas. Não um Deus que contabiliza cada falha com frieza, mas um pai que ainda está no alpendre, olhando para o horizonte, esperando ver a silhueta do filho que partiu. E quando você der o primeiro passo em direção a ele, ele correrá. Ele sempre corre. Então, o que fazer quando você reconhece o afastamento? O caminho de volta começa com uma decisão que precede qualquer emoção, qualquer sentimento, qualquer certeza. A decisão de se virar em direção a Deus. Não espere sentir vontade. Não espere que a emoção volte primeiro. Não espere que as circunstâncias melhorem para então buscar a Deus. Volte-se para Ele agora, da forma que você está, com o coração frio se for preciso, com as palavras travadas se for preciso, com apenas a decisão firme de que você não quer mais estar longe. O profeta Joel registrou no capítulo 2, versículo 12 e 13, o chamado de Deus ao seu povo afastado. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e clemente, tardio em irar-se e grande em benignidade. Rasgar o coração, não as vestes, não a aparência externa, o coração. Isso é o que Deus pede. Uma entrega real, interna, sem máscaras. Uma honestidade diante dele que diz: eu me afastei, eu reconheço isso, eu não quero mais isso, eu preciso de você. E quando essa oração sobe, mesmo que com pouquíssimas palavras, mesmo que com voz trêmula, mesmo que no meio de muitas lágrimas ou sem nenhuma lágrima, Deus ouve, Deus responde, Deus restaura, porque esse é o seu caráter, e o seu caráter não muda. Na conclusão desta mensagem, vamos amarrar tudo o que foi dito e deixar com você algo que você pode carregar no coração muito além desse vídeo. Continue, porque o que vem a seguir é o coração de tudo. Ao longo desta mensagem, examinamos os sinais, as causas e o caminho de volta. Mas a verdade mais profunda de tudo é esta: Deus não desistiu de você. Ele nunca desistiu. Ele está aqui, agora, ouvindo cada palavra que você ouviu junto com a gente, tocando o seu coração com a suavidade de quem ama sem condição. Se você reconheceu algum sinal hoje, não fuja. Corra para Ele. Rasga o coração. Confessa. Volta. Porque o Pai está no alpendre, olhando o horizonte, esperando por você. E quando você der o primeiro passo, Ele correrá ao seu encontro. Se esta mensagem tocou o seu coração, se ela plantou algo dentro de você que precisa crescer, então quero te convidar a dar um próximo passo concreto. Temos o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado aqui embaixo. São 21 dias que podem mudar a sua caminhada com Deus de forma real e profunda. Vai lá. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se este vídeo foi útil para você, deixa o seu like, escreve nos comentários o que Deus falou ao seu coração hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho. Os próximos vídeos já estão aparecendo na tela e eles têm muito mais a dizer à sua alma. Não perca!